Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Dermato Papers. Aqui conversamos tudo sobre dermatologia. Eu sou Cláudia Ferraz. Eu sou Jéssica Guido. E o assunto de hoje é pênfigo paraneoplásico. Vamos lá, Jéssica, conversar um pouquinho sobre esse pênfigo que muitas vezes não é lembrado por alguns colegas dermatologistas por sua raridade e talvez por seu aspecto não ser tão típico quando nos comparamos com outras buloses, né? Então a gente já sabe que o pênfigo paraneoplásico, como o próprio nome diz, ele pode surgir na vigência ou antes ou durante ou depois do diagnóstico de uma neoplasia subjacente. E ele tem uma característica típica de ser bem polimórfico que acaba se confundindo com inúmeros outros pênfigos e pênfigoses eventualmente, né? E por isso muitas vezes esquecem de diagnosticar. Isso. Então a gente acaba passando batido. Se a gente não pensa no diagnóstico, a gente não confere a certeza do paciente para que ele seja bem tratado. Mas vamos lá então definir para os nossos ouvintes o que é que seria o pênfigo paraneoplásico. Ele é uma bulose. É uma bulose que tem um caráter autoimune e que tem uma característica de acometer bem mucosas e de gostar de acometer os lábios de uma forma muito exuberante. Então, é uma patologia que foi diagnosticada, mais ou menos, foi falada pela primeira vez na literatura em 1900 e estava muito associado a neoplasias hematológicas. Mas não deixa na sua essência de ser uma patologia paraneoplásica, como o próprio nome diz, né? Isso, e a gente tem que lembrar até em que investigar, o que é que a gente deve procurar nos pacientes em que você suspeita de pênfigo paraneoplásico, que muitas vezes vai ser uma investigação paralela, né? Você vai tentar confirmar que se trata de um pênfigo paraneoplásico, ao mesmo tempo que você vai estar com a antena ligada para investigar as possíveis neoplasias de base. E a gente tem que entender que a maioria são hematológicas de linhagem linfoproliferativa, não é isso, Jéssica? Exatamente. Linfoma não Hodgkin, por exemplo, doença de Causterman. A gente tem também leucemia linfocítica crônica, a gente macroglobulinemia de Waldenström. Então, a gente tem várias patologias hematológicas que podem estar relacionadas. Isso. Nos anais, de forma bem interessante, eles fizeram uma educação médica continuada no último ano e que eles colocaram, quais eram as principais neoplasias hematológicas que estariam relacionadas com o pênfigo paraneoplásico, né? Isso, e ficaria linfoma não Hodgkin, LLC, leucemia linfocítica crônica, doença de Castleman e o timoma. Então, imagina a desregulação imune provocada nos linfócitos e nesse contexto de produção de autoanticorpo que pode gerar, né, e acabar desenvolvendo o pênfigo paraneo. E tem uma coisa bem interessante, eu vi num artigo que na infância, quando ocorre o pênfigo paraneoplásico na infância, que é mais raro, está muitas vezes associado à doença de Castleman. Então, muito mais do que o linfoma não Hodgkin. É o raro do raro, né? A doença de Castleman já é raro, na infância é mais raro ainda desenvolver pênfigo paraneoplásico, mas é importante a gente ter esse conhecimento. Uma dúvida que muita gente tem, né, Jéssica, se é obrigatório o diagnóstico da neoplasia de base durante a manifestação do pênfigo paraneoplásico. Qual é a expectativa dessa investigação? 2/3 normalmente dos pacientes, quando eles têm, ele abre um quadro de pênfigo paraneoplásico, ele já tem a neoplasia já identificada, mas 1/3 não, então deve-se lançar a mão. Eu estava vendo também que a gente deve, quando a gente vai investigar, além de pedir exames de sangue, além de fazer investigação de linfonodomegalias, tudo, pedir também tomografia de tórax, abdômen e pelve, como se fosse um rastreio de linfoma e leucemia nesses pacientes. Então tem que ficar em alerta. Sem dúvida nenhuma, não cansar dessa investigação, porque na maioria das vezes a gente vai detectar, naquele momento do diagnóstico, né, 2/3 dos casos, a gente já vai detectar neoplasia já nesse momento. E aí, quando é que a gente vai suspeitar de um pênfigo paraneoplásico, né? Para depois discorrer essa toda investigação. O que é que nos faz pensar, que dicas você daria para os nossos seguidores aí, quando dá aquele start assim, opa, aqui pode ter um pênfigo diferente, que características sinalizariam para esse diagnóstico? O pênfigo paraneoplásico, ele quase sempre acomete a mucosa oral. Então, é uma patologia que muitas vezes até abre o quadro com acometimento de mucosa, que a gente sempre memoriza muito isso para pênfigo vulgar, não é verdade? Mas assim, ele
tem e faz uma mucosite erosiva muito exuberante, Isso. que pode não só acometer a cavidade oral, o paciente pode ter uma extensão para orofaringe, para esôfago, então é uma coisa, vai acabando mais grave. Isso. Pode, obviamente, pegar outras mucosas, então você pode ter acometimento de conjuntiva, região anogenital também de acometimento, mas essa mucosite erosiva de cavidade é muito característica, e alguns até falam assim que gosta muito de pegar a borda da língua, pegar os lábios. Às vezes fazendo até áreas não tão comuns de pênfigo vulgar, porque pênfigo vulgar a gente vê ulceração, vê lesão aftoide, mas ainda parece ser mais erosivo do que um pênfigo vulgar. Então, muitas vezes a gente vê um pênfigo vulgar bem exuberante, mas geralmente quando é muito exuberante oral, na maioria das vezes vai ter alguma coisinha em pele, né? Exatamente. E aqui é aquela erosão quase que difusa, pegando áreas incomuns do pênfigo vulgar e às vezes estendendo realmente para esôfago, laringe, orofaringe, aquela área toda que acaba trazendo uma morbidade muito grande para o paciente. Então, para quem está aí nos acompanhando no YouTube, a gente vê um padrão, né, de estomatite erosiva até na área labial, lesão oral mais externa, mas envolvendo muito a mucosa jugal, mas lembrando que pode envolver praticamente toda a cavidade oral. Né, toda, não é só mucosa jugal, conjuntival, gengival, pode envolver língua, orofaringe, parte posterior do palato, tudo. Então, a gente tem que estar suspeito, principalmente em pacientes jovens, que a gente sabe que são relativamente comuns de desenvolverem neoplasias linfoproliferativas e que abrem com um quadro com estomatite erosiva importante, né? E além da manifestação de cavidade oral, do ponto de vista cutâneo, o que é que pode nos chamar a atenção para pensar que se trata de um pênfigo paranel e não um pênfigo vulgar ou uma outra farmacodermia? É o polimorfismo das lesões. Então, a paraneoplasia, por ela a gente vai ver na fisiopatogenia que acaba tendo, os autoanticorpos produzidos podem ter vários antígenos direcionados. E aí o paciente tem uma multiplicidade de lesões. Por exemplo, fazer uma lesão eritema polimorfo símile, um padrão de erupção liquenoide. A literatura reforça muito que o acometimento de extremidades acrais, que não é tão comum no pênfigo vulgar, deveria chamar a atenção. Então, esse polimorfismo lesional pode fazer lesões sugestivas de pênfigoide bolhoso, de pênfigo vulgar, uma descamação parecendo um foliáceo. Então, é muito exuberante, além das apresentações liquenoides também. Isso. Então, de forma geral, não estranhe se vocês acharem que estão loucos, que não conseguem enquadrar a apresentação clínica do paciente num diagnóstico óbvio, né? Então, o que vai chamar a atenção é clínica bagunçada, que parece de diversas buloses sobrepostas, ou até de uma farmacodermia, uma erupção liquenoide, somada a uma mucosite erosiva exuberante. Então, tem alguma coisa estranha. Cara de eritema multiforme, como a gente vê aqui nas imagens dispostas no slide, cara de eritema multiforme acral, né, ao mesmo tempo que lembra até um Steven Johnson, às vezes uma estomatite erosiva bem intensa no lábio, cavidade oral, podendo envolver até lesão genital, lesão liquenoide acral. Que bagunça é essa? Pênfigo vulgar não dá isso tudo, justificaria uma parte, né? Farmacodermia está muito para isso tudo. Então, você não consegue enquadrar tudo num paciente jovem e ainda mais, se tiver sintomas clínicos de neoplasia subjacente, né? Um paciente que vem com febre, perda de peso, vem com características clínicas que podem apontar para uma doença oncológica de base, aí é que levanta a orelha e vamos investigar direitinho. É um quadro raro, mas se a gente não pensa, a gente não dá diagnóstico e a gente não vai conseguir tratar adequadamente se a gente não der diagnóstico correto. Exatamente. Né, Jéssica? E aí muita gente pergunta, mas por que o pênfigo paraneoplástico se apresenta de forma tão polimórfica, tão heterogênea, né? E aí acaba atrapalhando nosso diagnóstico. O que é que a gente pode dizer, Jéssica? Na verdade, a gente vê que não é uma doença autoimune única, né? Pura e isolada, né? Vai depender muito de cada indivíduo, o que é que esse tumor está produzindo, que desregulação imune esse paciente está tendo. Mas tenta esclarecer aí quais são as possibilidades de patogênese do pênfigo paraneoplásico. Exatamente, porque assim, não existe uma etiopatogenia definida. Então, existem algumas teorias, existe a mais
comum, a mais esperada, é que a neoplasia em si vai gerar uma desregulação imune, e essa desregulação imune, como a gente está vendo aqui no quadro, ela vai gerar uma produção de autoanticorpos. Isso. E esses autoanticorpos, eles podem ser dirigidos para vários antígenos epidérmicos. Então, a gente acaba tendo, e da zona da membrana basal, então a gente acaba tendo, por exemplo, antígenos contra desmoglina 1, contra desmoglina 3, como a envoplaquina. Isso, então, coisa que você veria exclusivamente só no pemfo vulgar, ou só no Isso. foliáceo, ou só em outro padrão. E aí pode vir de forma múltipla, né? E aí a apresentação também se dá de forma heterogênea. Exatamente. E o mais esperado é que exista essa desregulação, que exista essa produção. E aí vai gerar um dano na zona da membrana basal, vai ter um estímulo de citotoxicidade, de células NK, de linfócitos B. A gente vai acabar tendo um envolvimento, tanto por causa da presença desses antígenos, de lesões de mucosas e de lesões cutâneas. Uma coisa muito interessante também é que, além desse pensamento dessa desregulação imune, né? Uhum. existe também teorias em que o próprio tumor pode produzir os autoanticorpos. Por exemplo, no momento que a gente pensa em macroglobulinemia, no mieloma, ou em tumores em que a gente pode ter uma produção de autoanticorpos, que o tumor, uma outra teoria é que ele mesmo pode produzir o autoanticorpo. Uhum. Existe uma terceira teoria em que o tumor pode liberar interleucina e essas citocinas, elas poderem ativar as células do sistema imune e isso gerar a agressão e a produção de autoanticorpos. E às vezes a agressão é até direta, né? Isso. Que justifica aquele infiltrado liquenoide, infiltrado de interface, produção de apoptose, citotoxicidade. Né? Citotoxicidade, geração de apoptose. Então, lembram farmacodermia, né? Isso. Às vezes, em algum contexto, ele tem a produção, pode ter a produção de autoanticorpo por desregulação imune, a produção de autoanticorpo do tumor de base. Exatamente. E uma desregulação de influxo linfocitário que pode gerar apoptose de queratinócito, né? A questão de dano de membrana basal, reação liquenoide de interface. Então, vem bem bagunçado mesmo a clínica, porque histologicamente e provavelmente na patogenia ela também é bem diversa, realmente, também. De fato. Exatamente. Mas aí não estranhe, porque a clínica vai refletir a patogênese, que vai refletir o que a gente encontra no anátomo patológico, né? Exatamente. E o que é que a gente tem que estar atento de diagnóstico diferencial? Quando a gente pensou, eita, pode ser um pênfico paraneoplásico, o que é que deve vir em mente, né? Quer dizer, vamos pensar nas possíveis diferenças clínicas das outras condições. Lesões que acometem a mucosa oral, então a gente vai pensar sempre em mucosites, em doenças, nos outros pênfigos. A gente vai pensar também em farmacodermias, como Steven Johnson, como NET. Eritema multiforme. A gente vai pensar também nas doenças liquenoides, nas erupções liquenoides por medicamento. Líquen plano oral erosivo, né? Exatamente. Então vai depender muito da apresentação clínica do paciente, né? Isso. E a gente lembra que não é obrigatória a manifestação vir de uma vez, né? Às vezes o paciente abre com mucosite moderada, arrastada. Aí vai uma mucosite grave, aí daqui a pouco abre um quadro que lembra um eritema multiforme, daqui a pouco vem bolha que lembra pênfo vulgar. E sempre refratário a tratamento, refratário, né? E dando trabalho. Não está respondendo bem ao tratamento. Exatamente. Aí, pô, tá mudando, é outro diagnóstico, o paciente tinha um pênfo vulgar, agora está com eritema multiforme por droga, aí você começa a perceber que o quadro não se encaixa classicamente em nenhuma imunobulose autoimune clássica, né? Exatamente. Exato. E aí, como é que a gente vai diagnosticar? Pensamos na condição do ponto de vista clínico, é uma suspeição, como é que a gente pode diagnosticar o pênfico paraneoplásico? Claro que nas buloses quase sempre a gente vai começar com histopatológico, né? Sim. Se a gente tiver a suspeição, o que é que a gente espera do histopatológico, Jéssica? A gente vai sempre lembrar que quando a gente está falando de buloses autoimunes, a gente precisa muito realizar uma biópsia com histopatológica, corando com hematoxilina eosina, mas também que a gente precisa lançar a mão da imunofluorescência, né, direta. Então a gente acaba lembrando das buloses autoimunes, precisando sempre realizar de 2 fragmentos para a gente poder conduzir. O que é que a gente espera? A gente espera, obviamente, que o paciente tem uma acantólise intraepidérmica, normalmente suprabasal, que muitas vezes mimetiza um pênfico vulgar. Então, se você vai na hematoxilina eosina, você muitas vezes pode dar um diagnóstico errôneo de que é apenas um pênfico vulgar, e aí, pela dificuldade de tratamento, começar mais na frente revisar
por ser o pênfigo paraneoplásico, revisar essa hipótese diagnóstica. Mas é importante lembrar que além, às vezes, da acantólise, a gente pode ter outros dados histológicos, infiltrado linfocitário liquenoide, né, com agressão à membrana basal, você pode ter queratinócito disqueratótico na área em torno da bolha acantolítica, então outras exocitose de linfócitos. Exocitose de linfócitos, outras coisas vão chamar a atenção. Pode. E aí, lógico, no padrão ouro, se a gente está investigando bulose, quase sempre a gente vai avançar para a imunofluorescência direta. Sim. E muitas vezes é necessária para essa diferenciação entre pênfigo vulgar, foliáceo e outros pênfigos. E o que é que a gente esperaria, então, no paranel? A gente espera sempre o depósito de IgG, muito mais frequente até do que de C3, mas a gente vai lembrar que no pênfigo vulgar a gente também tem isso positivo na imunofluorescência direta, ou seja, pegando o fragmento da pele do paciente. E a gente tem que lembrar que pode fazer até o padrão de tela de galinheiro, porque se ele pode produzir autoanticorpos contra antígenos iguais do pênfigo vulgar, pode ter. E aí a gente precisa lançar a mão de mais um exame, que é a imunofluorescência indireta. Porque se a gente não lança a mão desse terceiro exame, a gente acaba não conseguindo fechar. Principalmente se tiver um padrão só de pênfigo vulgar, porque a gente pode ter até uma positividade de IgG e C3 num padrão de pênfigo vulgar, suprabasal, mas pode envolver tela de galinheiro, lembrando foliáceo, né, envolvendo quase a camada malpighiana toda. Isso. Mas quando vem tudo junto, que é bagunçado, entre aspas, é mais compatível com o pênfigo paranel. Mas às vezes vem cara clássica de vulgar. Exatamente. E aí, poxa, mas ainda tô achando ainda que é paranel, aí a gente pode fazer a imunofluorescência indireta, que aí a gente precisa de um substrato específico tecidual, né? Que a gente precisa geralmente de um fragmento de de mucosa transicional da bexiga do rato, que é um tecido que é um substrato específico para investigação de pênfigo paranel, para realizar a imunofluorescência direta. Explica assim, só sumariamente, Jéssica, como é que a gente faria essa imunofluorescência? Na verdade, a gente precisa de 2 tecidos. A gente vai pegar tecidos de animais, a gente vai pegar um tecido epitelial estratificado, que é imitando a pele, e vai pegar um tecido de transição, de epitélio de transição, que é da bexiga do rato. Por quê? Porque a gente precisa, nesse momento, diferenciar entre um vulgar e um paranel, porque os outros exames ainda deixou dúvida. E aí a gente pega o soro do paciente, por isso que é a imunofluorescência indireta. A gente pega o soro do sangue, pega o soro do paciente e vai embeber esses tecidos em 30 minutos, dependendo da técnica. E aí depois a gente vai colocar um autoanticorpo contra o soro do paciente, que vai estar ligado aos antígenos. E aí qual é o interessante? Quando é pênfigo vulgar, ele vai positivar no epitélio estratificado, como se fosse a pele da gente. E quando é no epitélio transicional, ele fica negativo, mas no pênfigo paraneoplásico ele dá positivo. Então, a imunofluorescência indireta é positivo no epitélio vesical dos ratos, na imunofluorescência indireta. Então, a direta pode ser até muito semelhante ou igual ao vulgar, e a indireta que vai acabar distinguindo, né? E aí é bem importante essa distinção, porque isso vai impactar, sem dúvida nenhuma, no tratamento. Né? E aí, só para revisar quem está nos acompanhando, como é que a gente, só organizando as ideias, né, Jéssica? Como é que a gente pensaria e daria diagnóstico de pênfigo paraneoplásico? Então, existem critérios na literatura, mas a gente meio que junta aqui para traduzir para vocês. Primeira suspeição, uma erupção cutânea polimórfica, com ou sem acompanhamento da mucosite erosiva, que chama muita atenção. Isso. Um paciente com neoplasia. Neoplasia interna concomitante, que não é obrigatória, mas a gente já viu que encontra, né, em 2/3 dos casos, autoanticorpos com precipitação específica, que pode ser encontrado na imunofluorescência direta, indireta ou na imunoprecipitação. Exatamente. Né? E outros critérios menores, evidência de algum grau de acantólise intraepidérmica, porque é pênfigo que a gente está falando. A imunofluorescência direta com IgG e C3, também acima da membrana basal, que pode só simular pênfigo vulgar ou até envolver o epitélio todo. E a imunofluorescência indireta. E a indireta. Positiva no epitélio da transicional de bexiga do rato. Exatamente. Perfeito. Então, vamos resumir aí. Ok, fechamos o diagnóstico de pênfigo paranel. E para tratar, o que é que a gente vai fazer para este paciente, que eu acho que provavelmente, como médicos assistentes, já estaremos aí com corticoide do mínimo sistêmico para tentar o controle da mucosite e dos quadros polimórficos cutâneos. Como é que a gente vai tratar? A gente vai se deter diretamente ou exclusivamente ao quadro cutâneo?
Não. Aí a gente vai fazer interconsulta, vai dividir essa responsabilidade com o colega oncologista, porque ele precisa tratar a neoplasia interna, senão não vai parar essa produção de autoanticorpos e essa agressão dele da pele. Então tem que tratar a neoplasia interna dele e a gente lança a mão de tratamentos imunossupressores, né? A gente vai pro corticoide, pode usar micofenolato, azatioprina, o que for possível diante do tratamento oncológico dele. Isso, mas só assim, já para traduzir a dificuldade, né? Não é um pênfigo fácil de tratar. Não, é desesperador. Não é um pênfigo fácil de tratar, porque muitas vezes você vai precisar da remissão da doença de base para um controle adequado. E esse tempo não depende só da gente, né? Então, muitas vezes, aquele paciente que vai precisar de uma quimioterapia, vai precisar de um transplante, vai precisar, enfim, não é fácil. Enquanto ele mantém uma atividade proliferativa da doença de base, dificilmente a gente tem um controle adequado. E a gente, enquanto isso, tem que entrar com imunossupressor. Então, geralmente é corticóide dose alta, sistêmica, 1 a 2 miligramas quilo dia, e a gente vai associar de acordo com as comorbidades e possíveis interações, né, do tratamento quimioterápico, o dirigido ao quadro oncológico. Quando é linfoma folicular, a gente pode lançar mão do rituximab, anti-CD20. E fazer muito tratamento de suporte, né? Então, esses pacientes, muitas vezes, além do quadro oncológico, perdem muito peso, tem um distúrbio nutricional realmente eletrolítico, de hidratação por conta da mucosite. Analgesia. E ficar muito alerta aos quadros de dispneia, né, Jéssica? Então, além do quadro esofágico de orofaringe, que a gente já citou, alguns pacientes mais graves podem evoluir com um padrão de bronquiolite obliterante, um quadro pulmonar do envolvimento mucoso. Então, são pacientes que são bem graves e aí a gente tem que entrar pesado, sem muita economia no tratamento e sempre colado com um oncologista. Até porque isso reflete muito o prognóstico, né? Existem relatos de óbito muito frequente, assim, nesse grupo de pacientes com neoplasia maligna pela bronquiolite obliterante. E a gente diz que é meio que um termômetro da doença de base, de como está, né? Então, existem relatos de pacientes que conseguiram tratar de forma eficaz seu linfoma, sua leucemia de base, entrou numa remissão do pênfigo, tá ótimo. E meses, anos depois, começa a abrir o pênfigo paraneoplásico, a gente, alguma coisa ativou. E aí, muitas vezes, ocorreu recidiva da doença. Então, como é paraneoplásico, lógico, todas essas lesões cutâneas e mucosas não decorrem diretamente do tumor, mas é um padrão que surge de forma simultânea à atividade da doença de base. Então, a gente tem que trabalhar junto para o melhor controle e tratamento desses pacientes, né, Jéssica? Exatamente. Era isso que a gente tinha para falar sobre pênfigo paraneoplásico. Se gostaram, curtam, compartilhem com os amigos e esperamos vocês no nosso próximo podcast.